Graça e paz, homens e mulheres de Deus, Igreja do Avivamento do Senhor. Hoje é o nosso culto da família, culto de adoração. Prepare o seu coração para receber uma palavra que vai edificar, uma palavra de edificação para a sua alma, para a nossa vida, para a sua vida. Daqui a pouco nós teremos a palavra do homem de Deus, abençoado, uma palavra de edificação para nossas vidas. Nesse momento, prepare o seu coração para adorar o Senhor. Hoje é um culto muito especial, porque nós estamos num processo de adoração, de oração, de entrega das nossas vidas para o nosso Deus, para que Ele venha cuidar de nós, cuidar da nossa família. E por isso nós estamos hoje nesse processo de adoração ao Senhor. Aqui estão comigo aqui a nossa equipe de louvor, que nós temos a honra hoje de termos aqui conosco nesse culto de adoração para enaltecer o nome do Senhor. Vamos cantar louvores em adoração ao nosso Deus, já que para isso nós fomos chamados e para a honra e glória do Senhor, nós temos aqui nossa equipe de louvores. Amém? Então vamos cantar louvores. Amém? Peço que você na sua casa entre num clima de adoração, de celebração ao Senhor. O desejo do nosso coração é que esse louvor invada a sua casa juntamente com o Espírito Santo e toque o coração de vocês. Amém? Você mudou.
Chama a presença do Espírito Santo. Fala, Senhor, faça-se presente nesse momento comigo aqui. Faça-se presente, Senhor Deus, em meu coração. Faça-se presente, Senhor Deus, em minha vida. Porque só precisamos de Ti, Senhor. Não há outro Deus, não há outro lugar onde a gente queira estar, se não for na Tua presença. Só Tu és santo, Só Tu és santo, eu não conheço outra canção que lhe descer.
vai em busca de verdadeiros adoradores. E Ele encontra nessa noite. Você é um verdadeiro adorador. Clame pelo teu milagre nessa noite, porque Ele está aqui para escutar a tua voz. Ele está aqui para escutar a tua adoração. Então cante a Ele, clame a Ele. Busque o teu milagre nessa noite, porque Ele está aqui de mãos abertas para te abençoar, para te guardar, para te livrar. E como chuva descerá este verde luz, Jesus virá. Como chuva descerá. Aleluia. Eu salvo ao Senhor na sua residência aí, onde você estiver assistindo. Aleluia. Vamos ter uma palavra de ofertas aqui. O livro de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 10, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Os israelitas traziam ao Senhor as primícias das suas colheitas, como reconhecimento que Ele era o dono da terra. Nós também devemos dar a Deus as primícias da nossa renda, a fim de honrá-lo como Senhor da nossa vida e das nossas posses. Deste modo, Deus abrirá o caminho para derramar sobre nós as suas bênçãos. Honrar ao Senhor é um mandamento, é uma palavra de edificação para a nossa vida. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos doando a Ele aquilo que nós temos de melhor. Por isso, a nossa oferta tem que ser a primícia daquilo que é melhor que nós temos, que o Senhor tem nos dado. Nós somos apenas os gerentes daquilo que o Senhor tem nos dado. Honre o Senhor com a sua oferta, honre o Senhor com os seus dízimos, honre o Senhor com aquilo que você tem de melhor. Não se preocupe, se você for fiel às suas primícias, às primícias do Senhor, se você honrar o Senhor, a sua obra, com as primícias da sua colheita, do seu trabalho, do seu salário, o Senhor Deus vai te honrar, porque aqueles que honram o Senhor, eles receberão dupla honra do Senhor. Aqueles que não honram o Senhor, Ele diz lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Então, se você quer ser honrado pelo Senhor, honre-o primeiro, porque todo mandamento, ele começa pela honra. Honrar a Deus não é só dobrar os joelhos e orar e adorar, isso é honra também, mas ele está falando aqui de você restituir ao Senhor aquilo que Ele já te deu antes de você honrá-lo com a sua primícia. Se o Senhor tem sido maravilhoso na sua vida, honre-o muito mais, que assim, muito mais o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te dar 100 vezes mais quando você é fiel àquilo que o Senhor está te ordenando fazer. Honra o Senhor para que Ele também possa te honrar. Daqui a pouco nós vamos colocar aí na tela as contas da igreja, que você pode fazer o seu depósito e os seus dízimos, para que você possa honrar o Senhor com as suas ofertas e com os seus dízimos. Amém? Amém.
Louvado seja, então, o nome do Senhor. Vamos orar por essas ofertas e agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de fazer a nossa oferta. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa abençoar essas ofertas que esses irmãos estão fazendo no dia de hoje, para a honra e glória do Teu nome, para colaboração, contribuição quanto à obra, e que ela tenha crescimento, e que ela venha a ser restituído em dobro para aqueles que honraram o Senhor com as suas ofertas. Amém? Faça a sua oferta. Vamos cantar mais um pouco. Tá bom. Amém. A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Temos que louvar a Deus por esse tempo, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos aqui para celebrarmos o seu amor, para aprendermos dele, para absorvermos da palavra dele, para que juntos nós possamos orar, para que juntos nós possamos proclamar a santidade do nosso Deus na autoridade do nome de Jesus. Olha, hoje estamos girando uma chave na nossa experiência como homens de Deus, já iniciando um novo mês. Fevereiro será um mês extraordinário na tua vida, será um mês de sinalização de milagres do Senhor, sabe? O mês de janeiro foi um mês muito desafiador para muitos de nós, mas recebemos livramentos da parte do Senhor, a nossa casa foi protegida, os nossos filhos foram protegidos, e o mês de fevereiro não será diferente. Nós vamos viver debaixo da mão poderosa do Senhor todos os dias da nossa vida, porque assim a palavra de Deus nos garante na autoridade do nome de Jesus. Olha, eu quero compartilhar nesse dia uma pequena porção da palavra de Deus, sabe, que está em Joel, no capítulo 3, no versículo de número 9. Joel, capítulo 3, versículo de número 9. Diz assim o Senhor por meio do profeta: preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam ele todos. Quero ler em uma outra versão também, aqui na NVI, para que você tenha uma perfeita compreensão daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa proclamação poderosa na direção da nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que estamos vivendo dias ímpares na nossa vida. São dias, ó Deus, de lutas, dias de mares revoltos, dias, ó Deus, em que o nosso coração às vezes se enche de dúvida. Existem dias, ó Deus, que o nosso coração é minado, Senhor. Mas nesse dia, Senhor, nesse momento, nós estamos colocando o nosso coração cativo debaixo da Tua palavra. Nesse dia em que o Senhor proclama que os guerreiros se preparem, que nós nos preparemos, ó Deus, para as batalhas, que o Espírito Santo sopre sobre a nossa vida, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, e nos ajude, ó Deus, a resistir essas investidas do mal. Soberano Deus, eu te peço em nome de Jesus, venha ser o nosso escudo, venha ser o nosso refrigério. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a família dos meus irmãos, que o Senhor os encha de graça, que o Senhor os encha com presença do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha encher os teus filhos com espírito de ousadia, com espírito, Senhor, de graça, que eles entrem, Senhor, nos territórios que o Senhor tem entregado a cada um deles, e que eles, como valentes do Senhor, possam conquistá-los, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, não permita que esse tempo, esse espírito opressor desse tempo, venha minar a nossa fé, venha minar a nossa esperança. Nos dê força para avançar na direção da Tua soberana vocação, que nós possamos viver, Senhor, plenamente a Tua vontade, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha, quero conversar com vocês sobre levantando
os valentes de guerra. Sabe, o texto que a gente leu aqui é uma convocação do Eterno. Joel capítulo 3 vai falar dos julgamentos das nações e da restauração de Israel. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ele é conquistado por meio da violência, por meio do esforço. Sabe, quando o Senhor chama a Israel, e Ele é um Deus tão extraordinário que cumpre as suas promessas. Quando Deus chamou a Abraão, lá da terra que ele vivia em Ur, quando Ele chamou a Isaac, quando Ele chamou a Jacó, quando Ele chamou a Moisés, quando Ele chamou os grandes homens de Deus, quando Ele chamou a mim e a você, Ele estava nos preparando para que nós pudéssemos entender que nós estamos inseridos dentro de um contexto de luta, um contexto de adversidade, mas a Bíblia também vai nos garantir que nós, como homens de Deus, precisamos treinar a nossa capacidade de dependência do Senhor. Sabe, eu quero lembrar você nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, que não é a tua inteligência, que não são os teus conhecidos, não são as tuas finanças que te darão vitória. O que te darão vitória nas tuas guerras é a dependência plena do Senhor, é a manifestação da glória do Senhor na tua vida. Sabe, homem e mulher de Deus, a Bíblia vai dizer que se nós aprendemos a depender de Deus, a nossa alma é próspera. A prosperidade de dias na nossa vida, a prosperidade de graça, a prosperidade de autoridade. E eu nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, quero convocar você a ter esse entendimento, homem e mulher de Deus. Provérbios no capítulo 23, no versículo de número 7, vai dizer que o homem é a alma do homem. Assim como o homem pensa, assim é a sua alma. Sabe, eu quero nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, fazer com que você entenda que no reino espiritual você é um guerreiro. No reino espiritual você é um homem valente diante do Senhor. No reino espiritual você é alguém que o Senhor escolheu e você foi semeado aí onde você mora, na tua casa, aqui no Ouro Verde. Você foi semeado em Manaus, Amazonas, Brasil, para ser um valente, para ser alguém que vai ter autoridade, que vai ter poder para entrar nos territórios, território da tua casa, território do coração dos teus filhos, do coração dos teus cônjuges. Sabe, homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo quer nos usar nesses dias com voz de autoridade. Nós temos na Bíblia vários homens que expressaram essa dependência do Senhor. Nós temos um exemplo, um homem chamado Gideão. Sabe, o Senhor vai e chama Gideão para enfrentar um exército muito numeroso. Sabe, aqueles adversários de Gideão eram homens vitoriosos. Eles não eram qualquer tipo de exército. Eles eram exércitos que marchavam e venciam. Sabe, a gente vê na história de Gideão, sabe, no primeiro momento, a incapacidade. Ele reconhece que não tem condições, quando ele diz que eu sou o menor da minha casa. Mas o Senhor olha para ele e diz: olha, mas quem vai te capacitar não é a força do teu braço, sou eu que vou te capacitar. Sabe, quando a gente lê a história como um homem como Gideão, a gente vê que existem características peculiares na personalidade dele e que se estendem sobre a vida dos grandes homens de Deus e que também precisam estar permeando o nosso caráter. Sabe quais são esses princípios? Eles creram e obedeceram. Eu quero nesse dia, homem e mulher de Deus, orar por você e pedir ao Espírito Santo que ele venha cravar no teu coração esse espírito de confiança, que você creia no Senhor, que você dependa do Senhor e que você obedeça aos comandos que o Senhor tem dado à tua vida. Sabe, você só pode obedecer se você confiar plenamente no Senhor. Quando a gente vê a vida de Abraão, a gente vê as conquistas que o Senhor entregou nas mãos dele. Mas sabe por que Deus entregou essas conquistas na mão de Gideão? Porque Gideão entendeu que a força dele não era do braço. Sabe, você já conhece a história.
Gideão saiu na direção dos exércitos inimigos, não com uma numerosa multidão, mas a Bíblia diz que ele levou 300 valentes, e esses 300 valentes conquistaram poderosamente os exércitos dos midianitas. Eu quero dizer para você nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, que não são as multidões que estarão ao teu lado que te farão conquistar, são aqueles que o Senhor colocou ao teu lado. Sabe, você foi colocado num exército para marchar sobre os exércitos inimigos. Os 300 de Gideão marcharam sobre os midianitas e os venceram, foram vitoriosos, libertaram Israel. O Senhor é com você nesse dia, homem e mulher de Deus. Ele está te dando autoridade para que você possa marchar sobre os teus inimigos. Sabe, a infidelidade do teu cônjuge, a rebeldia dos teus filhos, a falta de oportunidade de emprego, a falta de oportunidade dos teus negócios, a doença, esses inimigos, o Senhor nesse dia está te levantando, homem e mulher de Deus. Você é um valente do Senhor, proclamação do Eterno. Olha, levantem-se valentes, porque está chegando o tempo da batalha. Sabe, o Senhor olha para Gideão em Juízes, no capítulo de número 7, no versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte ao seu lugar. O Senhor separou 300 homens. E o Senhor tem separado você nesse dia. Você foi separado pelo Senhor para enfrentar gigantes. Você foi separado pelo Senhor para vencer os exércitos inimigos. A gente tem outro exemplo na Bíblia, um homem chamado Davi. Davi tinha uma equipe de valentes. Davi foi um homem estrategista. Ele soube conquistar a confiança de várias pessoas. E entre essas pessoas ele tinha uma equipe que eles eram chamados de os valentes de Davi. Sabe, esses homens que Davi tinha sob o seu cuidado, sob o seu governo, eram homens de guerra, eram homens adestrados para enfrentar exércitos em condições adversas. Sabe, se fosse hoje, no nosso tempo, talvez eles fossem fazer parte de uma equipe especial do exército, uma equipe de elite de uma polícia, e era isso que eles tinham ali. Davi tinha homens adestrados para a guerra, eles eram homens que tinham a capacidade de tomar cidades, de tomar fortalezas. E eu quero nesse dia, homem e mulher de Deus, dizer para você que o Senhor é com você. Você é um dos valentes do Senhor. Sabe, nós não lutamos mais uma guerra física, nós não estamos mais enfrentando valentes físicos como enfrentaram os valentes de Davi. A nossa guerra nesse tempo, homens e mulheres de Deus, a Bíblia diz, é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade deste mundo tenebroso. Mas a Bíblia também diz que na autoridade do nome de Jesus, nós venceremos a cada um desses principados, a cada uma dessas potestades. Nós vamos entrar no território que o inimigo tenta tomar da nossa vida, nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho, nossa empresa, nossa saúde. Nós vamos entrar nesse território e nós vamos tomá-lo na autoridade do nome de Jesus. Eu quero proclamar isso sobre a tua vida nesse dia. Hoje nós estamos encerrando o mês de janeiro e nós estamos iniciando o mês de fevereiro. Mês de fevereiro será para a tua vida um mês de grandes vitórias. Você vai talvez enfrentar grandes lutas, mas você é um valente do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, homens e mulheres de Deus, preparem-se para a guerra. O texto diz, despertem guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Sabe, homens e mulheres de Deus, nós estamos vivendo nesses últimos 13 meses, tempos de apenas recuar. Eu quero nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, dizer que chegou o tempo de avançarmos na direção da vontade de Deus. Chegou o tempo de avançarmos na direção da vontade do Senhor para a tua vida. Chegou o tempo de avançar na direção da salvação da tua casa. Chegou o tempo de avançar na direção de você alcançar aquela oportunidade de trabalho que você há tanto tempo procura. Homens e mulheres de Deus, a Bíblia diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas existem duas características primárias que esses valentes de Deus,
Esses valentes que foram levantados para a guerra precisam manifestar. E eu e você precisamos ter isso nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos ser, e que é inalienável na nossa experiência como homens de Deus, é um caráter irrepreensível. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ter um bom caráter. Sabe, muitas pessoas que nós conhecemos, são pessoas de bom caráter. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que nem crentes são, e que manifestam um caráter excelente. Sabe, existem pessoas que têm uma vida digna, que desempenham com excelência a sua função no lar, com seus amigos. Existem pessoas que não são crentes, que honram os seus compromissos, que cumprem as suas obrigações. Eles só têm um problema: eles não são crentes. Sabe, homens e mulheres de Deus, nós precisamos detectar esses caráteres. Nós precisamos detectar onde esses homens alcançaram essa excelência de caráter. Sabe, homens e mulheres de Deus, essas pessoas são valentes seculares. Mas eu e você somos valentes de Deus. Nós somos justos. E na medida que nós somos justos diante do Senhor, o Senhor derrama sobre nós bênçãos. À medida que nós guardamos os princípios que Deus estipula para nossas vidas, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, no versículo de número 45, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Eu quero nesse dia chamar a tua atenção na autoridade do nome de Jesus. Você é filho de Deus. Eu vou repetir para que você nunca esqueça disso. Você é filho de Deus. E na medida que você é filho de Deus, você passa a ter assim uma sinalização: obrigatoriedade. Você passa a ter a obrigatoriedade de manifestar um caráter irrepreensível. Você passa a ter a obrigatoriedade de ter uma vida modelo. Você passa a ter a obrigatoriedade de um testemunho excelente. Sabe, homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter uma conduta a qual os homens, os nossos adversários, não tenham pelo que nos acusar. Eu quero nesse dia que você entenda essa verdade na autoridade do nome de Jesus. Você vai vencer as tuas guerras, você vai enfrentar os teus inimigos e você sairá vencedor. Mas você precisa, para vencer, ter um caráter irrepreensível na autoridade do nome de Jesus. Apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 13, e eu preciso que você creia nessa verdade, na autoridade do nome de Jesus. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, das obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e invejas. Aí ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe, no dia que nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Hoje, nós somos novas criaturas. E essas novas criaturas têm dentro de si a natureza de Deus. Eu e você temos dentro das nossas vidas a natureza de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero nesse dia, homem e mulher de Deus, proclamar para a tua vida que você precisa, na autoridade do nome de Jesus, manifestar o caráter de Deus onde você mora,
o caráter de Deus para o teu cônjuge, o caráter de Deus para os teus filhos, o caráter de Deus onde você trabalha. Sabe, homem e mulher de Deus, nós precisamos refletir a imagem de Deus na nossa vida, e à medida que nós refletirmos essa imagem de Deus, nós estaremos entrando em territórios, e esses territórios serão entregues a nós, na autoridade do nome de Jesus. Você receberá os territórios que o Senhor tem para entregar nas tuas mãos. Você receberá a tua casa, você receberá teus filhos, você receberá o teu cônjuge, você receberá aquele trabalho que há tanto tempo você busca, você receberá saúde, olha, libertação. Na medida que você reflete a imagem do caráter de Deus, você vai viver isso na autoridade do nome de Jesus. Sabe, é de suma importância que eu, como membro da Igreja de Jesus, que eu possa refletir de forma consciente essa imagem de Deus. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no reino de Deus. E eu quero nesse dia, homem e mulher de Deus, dizer para você: viva como um verdadeiro homem de Deus. Viva como uma verdadeira mulher de Deus. Sabe, chegou o tempo de nós tomarmos uma posição na nossa vida. Nós não podemos mais estar cambaleando, duvidando, dando descrédito, acreditando em que nós não devemos acreditar. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos ser os valentes que Deus tem nos chamado para ser e nos mantermos íntegros. Sabe, existem apenas duas coisas na nossa experiência que nos ajudarão a alcançar isso. A primeira dela é uma formação de conduta ética. Onde que eu alcanço isso, pastor? Na palavra de Deus. Com uma vida de piedade, com uma vida de integridade, moldando o nosso caráter, moldando as nossas vidas. Sabe, e a segunda forma de alcançarmos isso é ter o temor do Senhor em nosso coração. Provérbios, capítulo 9, versículo 10 vai dizer: temor do Senhor é princípio de sabedoria. Nós precisamos aprender a viver uma vida de temor, de confiança, de crédito, de vida, de movimento na direção. Sabe, homens e mulheres de Deus, chegou o tempo de sermos santos e irrepreensíveis, assim como o nosso Deus é. E aí nós chegamos no segundo ponto. Para que eu possa ser um valente de Deus, eu preciso ser um homem santo. A Bíblia vai dizer: segui em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12. Sabe, a primeira característica do homem santo é que ele nasceu de novo. A primeira característica do homem santo é que ele recebeu a natureza do Pai. Sabe, apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, lá no capítulo 1, no versículo de número 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. A santidade nos dá maior convicção de quem somos neste mundo. Sabe, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Ele diz assim, olha, algo interessante. Nós precisamos de uma consciência mais profunda no Senhor. E essa consciência nos levará a uma viva compreensão de que somos um vaso de santidade e honra. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: se pois alguém se purificar desta coisa, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Sabe,
nós estamos vivendo em um tempo ímpar. Nunca na história moderna da humanidade nós enfrentamos um tempo como nós estamos vivendo. Um tempo de sofrimento, um tempo de incredulidade, mas é um tempo em que o Senhor está chamando a mim e a você para marcharmos na direção dos territórios e conquistarmos esses territórios na autoridade do nome de Jesus. Nós não podemos nos banquetear no banquete de Nabucodonosor. Nós temos que ser um Daniel, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego. Sabe, tomar a decisão de não nos contaminarmos com o banquete do rei. Sabe, Deus escreverá uma sentença na nossa direção. Deus liberará uma palavra na nossa direção, à medida que nós caminhamos na direção dessa vontade de Deus, na medida que nós caminhamos na direção de vivermos essa vida irrepreensível que Deus tem para a nossa vida, e Ele vai escrever na tua direção e vai dizer assim: olha, esse daí viverá em vitória, porque diz assim a palavra de Deus: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-os a homens de fé, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe, nossas conquistas como homens e mulheres de Deus, e eu preciso que você creia nisso, somente acontecerá na medida que nós perseverarmos em uma vida de retidão, na medida que nós permanecermos em uma vida de piedade. Sabe, homens e mulheres de Deus, nós precisamos perseverar. Sabe, existem 2 passos que eu e você precisamos dar na direção da santidade. O primeiro passo, e eu preciso que você creia nisso, na autoridade do nome de Jesus, é assim: submetamos-nos às promessas de Deus e à sua palavra. Eu vou repetir: submetamos-nos às promessas de Deus e às suas palavras. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para nós sermos revestidos com essa santidade e conseguirmos vencer, receber essa identidade de vencedor, é obedecer para prosperar. Sabe, muitos de nós queremos fazer rotas estranhas, queremos tomar a direção das nossas vidas, mas o homem de Deus precisa entender que a vida dele é pautada na obediência. E a Bíblia vai dizer assim, olha para lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. É assim que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Eu e você precisamos nos submeter à vontade de Deus. Sabe, quando nós, como valentes de Deus, nos submetemos à promessa de Deus, nós vamos viver em vitória na autoridade do nome de Jesus. Os valentes de Deus, os homens segundo o coração de Deus, apresentam algumas características. Eles são homens segundo o coração de Deus. Um valente de guerra é um homem segundo o coração de Deus. É alguém que foi provado e foi aprovado. É alguém que recebeu da parte do Senhor as promessas. Sabe, a segunda característica desse valente de Deus é que ele é um homem segundo o propósito de Deus. Sabe, a palavra de Deus vai dizer assim: conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Foi assim que Davi falou. Sabe, o Senhor tem prazer em você e Ele quer realizar na tua vida milagres extraordinários. Uma outra coisa que o valente de Deus precisa ter: ele é um homem segundo a vontade integral do Senhor. Sabe, e é nesse ponto que eu preciso que você entenda que nós precisamos manifestar essas características na nossa vida.
homem segundo o coração de Deus, homem segundo o propósito de Deus, homem segundo a vontade integral do Senhor. Eu quero nesse dia orar por você, para que o Espírito Santo sopre sobre a tua vida essa unção nesse dia. Sabe, talvez nós estamos vivendo vários anos, talvez décadas, debaixo de um decreto de mediocridade, debaixo de um jugo que tem nos levado a desrespeitar a nossa casa, tem levado a gente a desrespeitar os nossos patrões, o nosso negócio. Mas chegou o tempo de darmos uma volta na direção do propósito de Deus. E eu quero nesse dia, homem e mulher de Deus, apontar para que você saiba a direção que você tem que seguir. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor realizará em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero que nesse dia você tome essa palavra no teu coração e você creia. Eu vou repetir para você a palavra de Joel, no capítulo 3, no versículo 9, que é o texto que embasa a nossa mensagem nesse dia. Prepare-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Chegou o tempo de vivermos esse milagre na autoridade do nome de Jesus. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida, para que você tenha um mês extraordinário na presença do Senhor. Um mês de milagres, um mês de vitórias, de grandes conquistas, na autoridade do nome de Jesus. Soberano Deus, eu quero orar, Senhor, nesse momento pelos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Que o Teu Espírito Santo venha soprar sobre a vida deles, que o Teu Espírito Santo venha fortalecê-los. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a nossa vida essa unção de valente, essa unção de guerreiro preparado para a guerra, essa unção, ó Deus, que entende o chamado, essa unção que quer trazer honra à casa, que quer trazer honra, Senhor, às nossas vidas, essa unção que quer te honrar, ó Deus. Eu te peço nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, que todos os grilhões, que todas as correntes, ó Deus, que tem amarrado a vida dos meus irmãos, que não tem permitido que eles caminhem na direção da Tua vontade, todas essas correntes sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor dê liberdade aos Teus filhos, para que eles possam nesse tempo guerrear, Senhor, as suas guerras, e que eles possam sair vitoriosos na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-los na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração. Tenham dias de paz na autoridade do nome de Jesus. Que o amor sublime de Jesus, que o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia esteja sobre sua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua família, derramando sobre você o milagre que você tanto espera. Que hoje seja um dia de conquista e que esta semana seja uma semana de vitórias na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Que você possa cantar louvores, cantar glórias ao Senhor com uma semana vitoriosa na sua vida. Tudo em nome de Jesus. Amém.